Está no ar mais um Cabaré Abacaxi e hoje eu vou contar para vocês a história de Manfredo e sua visita em um sex shop. Tudo começou numa tarde, quando Manfredo estava passeando no shopping da sua cidade. Manfredo parou diante de um sex shop e algo lhe chamou a atenção. Era uma boneca inflável. Manfredo ficou deslumbrado diante do que viu. As formas da boneca eram muito reais. Ele se deparou com aquela imagem que para ele era um tanto quanto atraente. A boneca possuía grandes seios, um enorme traseiro e formas que chamaram a atenção de Manfredo. Sem pensar duas vezes, o safadão entrou na loja e foi falar com a vendedora, que veio prontamente atendê-lo. A vendedora disse para Manfredo: "Em que posso lhe ajudar?" Foi aí então que Manfredo disse: "Eu me interessei pela boneca da vitrine", e apontou para a boneca que estava exposta. A vendedora então pegou a boneca e trouxe até o balcão da loja e explicou para Manfredo: "Essa é uma boneca inflável que foi fabricada na Colômbia. Ela saiu em edição limitada, com apenas poucas unidades vendidas para todo mundo. E o sex shop adquiriu 2 unidades, sendo que uma delas já foi vendida. E essa é a última que resta. Ela possui traços orientais e por isso nós a chamamos aqui de Maritsu. A boneca ela está num preço bastante favorável para a venda." Manfredo continuou olhando para a boneca interessado. Foi aí que a vendedora continuou: "Ela possui formas reais, tem 3 orifícios para penetração e também vem com um suporte para que possa ser abastecido e assim manter o ar, sempre mantendo a boneca na aparência uniforme e padronizada." Manfredo então perguntou para a vendedora: "Quanto custa a boneca?" Quando a vendedora falou o preço, Manfredo novamente arregalou os olhos, só que dessa vez não de interesse pela boneca, e sim porque achou cara demais. Foi aí que a vendedora percebeu então que Manfredo havia ficado pasmo e tornou a explicar: "Bem, nós dividimos esse valor em até 10 vezes, não se preocupe. A boneca possui 1 mês de garantia. E eu posso lhe fazer uma demonstração de como usá-la." Manfredo se mostrou interessado então pela boneca. A vendedora então fez uma demonstração para Manfredo, trouxe o objeto que ela chamava de suporte e que parecia uma bomba de encher pneus. O objeto vinha com um cabo de manuseio, no qual o cliente poderia apoiar as mãos para fazer a utilização e assim encher a boneca sempre que ela fosse se esvaziando com a utilização. Manfredo prestou atenção na demonstração feita pela vendedora. Foi aí que ela explicou para Manfredo que a boneca suportava até 100 kg sobre seu corpo. Além disso, ela possuía os 3 orifícios para penetração e, sempre que a boneca fosse se esvaziando durante a sua utilização, o cliente poderia utilizar o suporte para poder manter a boneca sempre na forma padrão e uniforme. Manfredo, então, prestou bem atenção na demonstração da vendedora. Ela tirou o pino que ficava nas costas, injetou a mangueira e colocou as suas 2 mãos sobre o cabo de manuseio, sempre pressionando e enchendo a boneca, e assim mostrou para Manfredo que sempre que a boneca se esvaziasse, ele poderia fazer da mesma forma. Manfredo gostou muito do que viu e perguntou para a vendedora: "Será que o gerente não poderia dar um desconto? Será que se eu levar à vista, pagar o valor à vista, ele não dá um desconto nessa boneca?" A vendedora então decidiu falar com o gerente. Foi conversar em um outro canto do sex shop. Manfredo aguardou perto do balcão de olho na Maritsu. Pouco tempo depois, a vendedora voltou até Manfredo e disse que o gerente aceitou liberar um bom desconto para ele na compra à vista. Foi aí então que Manfredo
verificou o seu saldo e tirou quase todo o valor que ele possuía na sua conta bancária, levando para casa a Maritsu. A compra foi fechada. A vendedora embalou a boneca em um saco plástico preto, onde não dava para ver o que tinha dentro. Era uma prática comum desse sex shop colocar os objetos vendidos em embalagens pretas, para tornar assim os produtos discretos e para que ninguém pudesse ver o que os clientes haviam comprado na loja. Em pouco tempo, Manfredo saiu pelo shopping carregando a grande embalagem nas mãos e se dirigiu ao ponto de ônibus. Manfredo teve uma grande dificuldade para entrar no ônibus segurando aquela embalagem tão grande, embalada no saco escuro. Todos que estavam no ônibus realmente ficaram perplexos ao verificar aquela cena. Manfredo segurando com os 2 braços a boneca que lembrava um manequim de loja. Algum tempo depois, Manfredo chegou em casa com a embalagem. Os pais de Manfredo olharam para aquilo e perguntaram para ele: "O que é isso?" Manfredo não sabia o que dizer e falou então para os seus pais a primeira coisa que lhe veio à cabeça. "É um violão. Eu decidi aprender a tocar violão." Os pais de Manfredo acharam aquilo tudo muito estranho. Como o violão poderia ter uma forma tão grande? Manfredo seguiu para o seu quarto com a boneca Maritsu e usou a boneca durante horas. E foi assim durante os 3 primeiros dias. Manfredo tornava a usar a boneca dia e noite, e sempre que ela esvaziava um pouco, Manfredo fazia como a vendedora havia lhe ensinado, usando o suporte que lembrava a bomba de encher pneus para encher a Maritsu e assim ela se manter em sua forma padrão. No 4º dia, durante o café da manhã, a mãe de Manfredo perguntou para ele: "Quando iremos ouvir você tocar violão? Até agora ainda não ouvi nenhum toque." Manfredo não soube o que falar para a mãe e, sem palavras, ele disse: "Qualquer hora dessas eu toco alguma coisa. Por enquanto estou apenas estudando as partituras." Chegou então o 5º dia. Manfredo continuava usando a Maritsu dia e noite. Durante o uso, ele percebeu que algo estava fora do comum. A boneca estava se esvaziando rápido demais. Foi aí então que Manfredo levantou-se e foi pegar o objeto, o suporte, para encher a boneca. Manfredo fez como a vendedora lhe ensinou. Colocou então a mangueira no bico traseiro da boneca, nas costas, e começou a inflar. Segurou pelo cabo de manuseio e seguiu inflando a Maritsu. Logo depois, ele tornou a usar a boneca. Em menos de 10 minutos, a boneca Maritsu novamente se esvaziou. Foi aí que Manfredo se irritou. Ele tornou a pegar o objeto e disse irritado: "Essa porra dessa boneca tá furada." Manfredo novamente colocou a mangueira no bico das costas da Maritsu e tornou a inflar a boneca. Segurou as 2 mãos no cabo de manuseio e tornou a ficar inflando a boneca. A Maritsu começou novamente a tomar forma uniforme. Mesmo assim, Manfredo não se conformou. Irritado pelo fato da boneca estar sempre se esvaziando muito rápido, ele tornou a enchê-la mais e mais. Continuou então inflando a Maritsu. E a boneca estava cada vez mais cheia, lembrando até uma boia de piscina. Manfredo não parou por aí. Segurou com as 2 mãos o cabo de manuseio e continuou inflando. A boneca continuava muito gorda e Manfredo continuou com ela segurando pelo cabo de manuseio. Inflando a Maritsu. Inflando, até que finalmente ouviu-se um barulho. Pou!
A boneca explodiu. Pedaços da Maritsu voaram para toda parte daquele quarto. Com o estouro, a mãe de Manfredo entrou no quarto e se deparou com Manfredo pelado. A mãe flagrou Manfredo pelado no quarto e os pedaços da boneca Maritsu espalhados por toda parte. Foi aí então que a mãe de Manfredo pegou uma das partes da boneca, que era o seio, segurou e disse para o filho: então esse era o violão que você comprou? Manfredo ficou totalmente constrangido com aquela cena. Pouco tempo depois, ele recolheu todos os pedaços do que havia restado da boneca e, juntamente com o suporte, colocou no saco preto que havia guardado do sex shop. Manfredo, pouco tempo depois, seguiu para o shopping da cidade, levando a Maritsu, então, o que havia restado dela no saco preto. Ao chegar no shopping, foi muito bem atendido pela vendedora, que veio até Manfredo e disse prontamente: em que posso ajudar? Lembrando que havia lhe atendido pouco tempo antes. Manfredo, muito irritado, colocou o saco preto em cima do balcão e disse para a vendedora: a boneca estourou, não durou nem uma semana. A vendedora, perplexa, olhou para Manfredo e disse: eu não entendo, essa boneca ela é feita com um material muito resistente. Manfredo disse para a vendedora então: quero meu dinheiro de volta. A vendedora disse para Manfredo que iria conversar com o gerente sobre o que aconteceu. Foi aí então que a vendedora seguiu para um outro canto do sex shop e conversou com o gerente, levando o saco preto que Manfredo havia trazido. O gerente da loja analisou os pedaços da boneca que havia dentro do saco, enquanto Manfredo aguardava então o que o gerente iria decidir. Em alguns instantes, o gerente veio até Manfredo e lhe devolveu o dinheiro. Disse para Manfredo: acredito que o uso foi inadequado, pelo que vi, realmente. Isso não deveria ter acontecido, mas vou reportar o caso para a fábrica que fez o produto. Manfredo respondeu para o gerente: eu fiz exatamente como a vendedora me ensinou, usei exatamente como ela havia me dito. Acho que essa boneca veio furada. Foi aí então que o gerente da loja olhou para Manfredo e disse com um tom de voz rígido: o senhor deveria ao menos ter higienizado a boneca antes de nos devolver. Todos os pedaços da Maritsu estavam cheios de esperma. E esse foi, então, o conto de hoje, a história de hoje do seu Cabaré Abacaxi.